grandiosa. Abre os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão. Tira do nosso meio, Senhor, agora toda distração, toda apatia, Senhor, em nome de Jesus. Que os teus filhos estejam prontos e aptos para ouvir a tua palavra. E aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor, que o nosso entendimento, ó Pai, esteja aberto em nome de Jesus. Usa os teus filhos, Senhor, com poder e glória. Sabemos que a sabedoria vem do Senhor, e é o Senhor quem usa, porque a voz é tua, Senhor, somos apenas vasos. Então usa, Senhor, os teus filhos como vasos preciosos que são, nesta noite, em nome de Jesus. Com muita humildade nós recebemos a palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Pai Senhor. Amém, boa noite. Faz tempo que eu venho aqui, né? A satisfação de voltar aqui novamente. Até pedir localização do pastor. Tem tempo que eu não venho aqui, né? O pastor não lembro. Manda a localização, por favor. Então, estamos aqui, agradeço a oportunidade, tá? É uma satisfação mesmo estar trazendo, compartilhar, né? O que eu e minha esposa nós vivemos hoje, né? O pastor Paulo pediu a gente falar sobre concordância, né, entre o casal para chegar na prosperidade, né? Prosperidade igual em todas as áreas das nossas vidas, porque é o que nós vivemos hoje, né? Eu e minha esposa nós temos 12 anos, né, de casados, 12 anos, né, e passamos de tudo que vocês possam imaginar nesses 12 anos. Parece muito tempo, mas não é. 12 anos né? Mas de tudo que nós passamos por esses 12 anos pouco tempo, né? Que é o que a gente já passou. E eu vim compartilhar isso com os irmãos, tá? A primeira coisa que eu venho falar com os irmãos é que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. É verdade. A gente para, não, mas isso não é falta de oração, não, tudo é espiritual. Mas também tem a nossa parte do fazer. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que fazer consolidação, eu tenho que fazer tudo que é o apóstolo, Paulo, que aconselha a gente fazer, nós temos que fazer. Nós temos que orar, mas nós também dependemos das nossas atitudes. Se eu não tenho uma atitude, entendeu? As coisas não andam. Lógico que as duas coisas são juntas, tem que caminhar juntas, né? E lógico, vou tomar uma atitude, Espírito Santo, essa atitude que eu devo tomar para mim colher uma semente que eu plantei, que eu estou orando para ela florescer. É essa atitude que eu tenho que tomar. Nós também temos que ter esse discernimento, né? E em tudo, eu e minha esposa, nós pedimos direção do Espírito Santo. Amém? Amém. E mais para haver essa concordância entre o casal, né, nós temos princípios, né, princípios dentro do casamento, que é a base. Né? Se a gente não começar da base, se a gente não entender como que começa, né, o princípio do casamento, a gente não consegue chegar na concordância. O primeiro princípio que você tem que entender é o quê? Que o seu casamento é uma aliança. Mas não é uma aliança com o seu cônjuge. Não é. O princípio do casamento é a sua aliança com Deus. Independente se o seu cônjuge faz a parte dele ou não. Você tem que ter uma aliança com Deus primeiramente. Se o seu cônjuge não faz a parte dele, aí a questão é ele e Deus. Mas você tem que entender que o seu casamento é a sua aliança com Deus. Tá, mas eu vou viver infeliz? Não. Você não vai viver infeliz. No início do meu casamento, nós passamos por momentos muito bons. Muito bons. E com o passar do tempo, né, por falta de amadurecimento meu, vamos dizer assim, do homem, né, que é o cabeça, as coisas foram desandando. Por quê? Por falta de maturidade. A falta de maturidade de quê? De assumir o meu papel. De assumir o meu papel como marido.
entendeu? E geralmente isso é os problemas, se for analisar, né, os casos de problemas no casamento, geralmente é isso. O homem, ele não assume o seu papel, não assume sua responsabilidade como marido, por falta de maturidade. Ele fica na fase de menino ainda. Ele casa, mas ele fica na fase de menino. E o que acontece? Acaba que, pela mulher às vezes ter mais maturidade e tudo mais, ela inverte o papel, ela quer assumir tudo, né? Foi o que aconteceu comigo e com minha esposa. Ela saiu assumindo tudo e eu fiquei lá, inércia, vamos dizer assim. Deixa a vida me levar, a vida leva, e foi indo, quando foi ver a bomba estava na mão. Não tinha mais como resolver. Eu queria aproveitar, estou vendo muito casamento, né? Vocês... Aproveita essa oportunidade, porque para quem vai começar um casamento e começar com esse discernimento é um privilégio, porque não vai passar pelo que eu passei, pelo que eu e minha esposa nós passamos. Isso por falta de negligência mesmo, negligência de assumir o meu papel, a negligência de não amar minha esposa como ela deveria, respeitá-la, né? E acaba que, devido à falta de maturidade, devido à falta de posicionamento como marido, devido à falta de posicionamento em oração, de como líder espiritual da minha casa, entendeu? A minha esposa se sacrificou. E é o que geralmente acontece, a mulher se sacrifica. Ela sacrifica em quê? Assumir o papel do marido, assumir a liderança da casa, assumir tudo que é que o marido resolver, ela assume. E aí que é o primeiro pecado. Você não é um pecado de desonra contra Deus, primeiramente, depois a desonra com a sua esposa. E onde entra o pecado, não tem como cuidar a casa. Aleluia. Então, assim, é onde nós temos que ter o discernimento, nós como homens, nós como mulheres. O homem tem o papel dele e a mulher tem o papel dela. O homem de ser o cabeça e a mulher de ser a auxiliadora do homem. Vou ler aqui, queria que os irmãos abrissem, em Efésios 5, 22, por favor. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que nos santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Amém. Então, nós homens, nós temos que carregar a imagem de quê? De herói para os nossos filhos, né? Trazer seguranças para as nossas esposas, para o nosso lar. Sem isso, não tem lar. Sem isso, a vida bagunça. Sem isso, o reino de Deus ele não prevalece dentro da sua casa. E como nós vamos fazer isso? Nós como marido vamos fazer isso? Aí entra a questão. Primeiro, oração. Né? O que eu fiz para poder mudar, salvar o meu lar? Aí a gente começou a fazer, eu comecei a fazer uma consolidação, né, com o bispo Rafael, bispo Raquel, o bispo Hélio. Já tinha feito antes, né? Mas assim, a gente faz por fazer e vai levando, né? Mas na hora da necessidade que a gente vai
vai realmente buscar entender o que a gente precisa, né? E foi quando eu fui entender qual realmente era o meu papel como marido, né? E fui buscando a Deus o que eu precisava dentro do perfil. Foi o que eu fiz. Eu fiz um perfil da minha esposa e todo dia eu orava em cima desse perfil. E parece que quanto mais orava, mais o tempo piorava. Mas mesmo assim eu persisti. Não, vamos, você está piorando porque, né? Deus vai abençoar, vamos lá. E eu não desistia. Tinha dia que eu fazia, mas estava lá. Porque o negócio estava tão assim atribulado que eu ficava, vou orar. Mas porque no fundo eu ficava, será? Será que realmente vai acontecer isso que eu estou falando aqui? Irmãos, é só persistir. Uma hora a semente ela brota. Glória a Deus, aleluia. Eu achava que eu fazia, mas às vezes no fundo eu falava, cara, isso é muito possível, eu estou ficando doido, isso não vai acontecer. Pois aconteceu, mudou da água para o vinho. Aleluia, glória a Deus. Hoje, quem conhecia minha esposa antes, né, que nunca viu, né, depois daquele tempo, nunca mais viu, e falar, encontrar ela e falar assim, hoje minha esposa está assim, está assada. Não, isso é impossível. De tão grande foi a mudança dela. Espiritualmente falando, ela está na minha frente. Ela está na minha frente. De tanto que eu contei, de tanto que o negócio estava lá, nada a ver que eu estava falando, o negócio estava todo, parece que eu estava falando outras coisas, porque o negócio estava só, mas a semente ela brotou. Irmãos, é isso que eu tenho, e uma das coisas que eu tenho que falar para os irmãos é isso: não desistam. Essa é a parte espiritual. Não desista. Está lá, Espírito Santo, essa água tem que virar azeite. Não interessa, mano. Vai lá, ora que marca essa água vira azeite. Amém, Jesus. É impossível aos nossos olhos? Sim. É, né? Às vezes. Então. Mas eu vivi isso, irmãos, eu vivi. Quem conhecia minha esposa antes? Para a vida que nós temos hoje, foi isso. Foi isso que aconteceu. A água transformou em azeite. Glória a Deus. Isso tudo pelo fruto do quê? Da lei da semeadura e colheita. Aleluia. Irmãos, escreve, põe no celular assim, ó, na proteção de tela. Esse celular aqui, ó, você não tem fim, meio de Instagram, ela fica mexendo, vai lá seu perfilzinho lá da sua esposa, do seu marido, do seu futuro marido, da sua futura esposa, enfim, do seu filho. Às vezes o seu filho, ele não está do jeito que você quer. Aos seus olhos, ele não é isso que você quer para o seu filho. Mas você pode plantar essa semente na vida do seu filho. Você pode plantar uma semente de que um filho obediente, de um filho que só tira nota 10 na escola, de um filho que obedece, de um filho agora, se você vira para o seu filho e fala, ô menino danado, ô menino burro, ô menino que só tira nota baixa, é isso que você vai profetizar na vida do seu filho, ele vai ser isso. Verdade, Deus. E isso em todas as áreas das nossas vidas. Na vida profissional, na vida financeira, na sua vida sentimental. Não vai ler com seu pai e com sua mãe. Não, meu pai é assim, meu pai é assado, meu pai é assim. Não, seu pai não. Você tem que ver as coisas com outros olhos. E oração, semeadura, perfil da forma que você quer colher. Amém? Aleluia, amém. Vou falar um pouquinho sobre o papel do marido. Tá? E as irmãs podem, né, como é que se fala? Semear isso na vida do seu marido. Ah, mas eu não tenho marido. Pois é, você deve semear para você colher seu marido. Ah, meu marido não é assim. Mas eu quero que ele seja assim. Irmãs, nem que vocês tenham que orar lá 5 anos, 10 anos, uma hora o negócio
Eu tenho um testemunho, um dos, né? 2018, eu escrevi algumas coisas em relação à vida da minha esposa, que às vezes ela estava reclamando, né? Que eu sou home office, eu não aguento ser home office, não aguento isso, não aguento aquilo outro, não. Fui lá no meu caderninho. A minha esposa ela ama ser home office, a minha esposa ela ama isso, ela ama aquilo outro. Irmãos, eu só escrevi, acho que eu orei em cima disso umas 2, 3 vezes. Aí quando foi esse ano, eu mexi nesse caderninho, oxi, olha só, tá tudo aqui, ó. E eu anotei lá em 2018. E aconteceu, só para eu anotar. Eu só anotei. Demorou? Demorou, porque eu não orei. Em cima desse propósito específico, não. Mas estava lá, eu lancei uma semente. Aleluia. Eu lancei uma semente. E hoje eu estou colhendo essa semente. Glória a Deus. Hoje ela ama ser home office. Tudo que ela reclamava na época, hoje é uma bênção na vida dela. Amém. Ela não se queixa mais, principalmente ela ama fazer, ela ama a vida dela hoje, vamos dizer assim. Glória a Deus. E era coisas que ela reclamava 5 anos atrás. Em Zacarias, deixa eu ver aqui, cadê? Separa aqui. Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias a Jesus. Irmãos, não adianta. Faz isso, homem, seu doido, faz isso, amor, faz isso. Amor, você fica fazendo isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amor, não fala assim. Amor, você é leve, amor, não sei o que. Amor, como é que você esquece? Não. Irmãos, não é por força. Quanto mais você. O marido fala para a esposa, o marido fala para a esposa fala para o marido. Se você falar com cobrança, é pior. É verdade, meu Deus. Aí parece que o negócio, né, a Flora, ou você só esquece as coisas, e aí quando você fala isso, parece que esquece mais. Aí que acontece mais. Aí dá amnésia. É o defeito do homem, tá? Tem esse tipo de problema. Isso é do homem. O que a esposa tem que fazer? Jesus abençoe o marido, ó. Ele é um homem que não esquece o que eu falo, ele é um homem. Porque não vai adiantar você ficar falando, não vai só piorar. Só vai piorar. É verdade. Fala, meu Deus. Aí é que fala, né? Por força nem por violência. Se você vai na sua força, o negócio faz é piorar. Verdade. Amém? Amém. Eu falo um pouquinho sobre o papel do marido, do provedor. O homem que tem que se sacrificar em prover o seu lar. A mulher pode ajudar? Pode. Há necessidade de ajudar? Sim, então a mulher vai trabalhar sim. Mas a responsabilidade, quem tem que se sacrificar o seu tempo, se virar nos 30 para dar conta do trabalho, dar conta da igreja, dar conta de orar, dar conta dos filhos, dar conta de acompanhar tudo, é o marido. Aleluia. A mulher não tem essa responsabilidade. E foi o que aconteceu comigo. Eu, como negligenciei essa responsabilidade para assumir a mulher dentro da minha casa. Então, o homem tem que ser provedor. Quem tem que se sacrificar nessa área é o homem. Mas eu não consigo arrumar emprego. O emprego da minha esposa é melhor. Amém por isso. Agradece a Deus, porque é a provisão de Deus. Mas aí cabe à esposa o quê? Orar pelo marido para ele conseguir um emprego melhor do que ela, para ele prover o lar. Abençoar a dona Cadeira, ministrar, agradecer a Deus por esse emprego. Coloca no papel como é que você quer o emprego do seu marido. Ora os dois juntos. Aleluia. Porque Deus abençoe. Amém. Porque esse é o papel do marido. O casal tem que entender, o marido e a mulher tem que entender que cada um tem o seu papel.
papel. E que se não está de acordo com o que Deus manda, você tem que buscar isso, acontecer isso. A minha esposa, ela tinha uma renda 3, 4 vezes maior que a minha. E era o desejo dela de quê? De eu prover o nosso lar, da minha renda ser a renda principal do nosso lar. E hoje é. Glória a Deus. E hoje é. Hoje a nossa renda principal é a minha. Glória a Deus. E quem se sacrifica lá, que fica dor da cabeça. Ô Jesus, a pessoa, né? Que eu vivo de venda. Sou eu. Quem está às vezes lá no nível de estresse tão grande que tem que respirar fundo, entrar dentro de casa como nada está acontecendo, é o homem, sou eu. Porque eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que mortificar a minha carne para estar por dentro do meu lar. Amém? Amém. Amém, homens? Amém. O homem tem que ser um protetor, o homem que resolve os problemas. É o homem que vai lá no meu amor, tá, amor? Abraça, ora. Irmãos, quantas vezes assim, eu e minha esposa é difícil a gente ter discussão, sabe? É muito difícil. Mas já aconteceu a gente ter discussão feia. O que eu fiz? Não fui discutir, não fui ter razão, não fui atrás da minha razão, ela não foi atrás da razão dela. Entendeu? Não aconteceu. O que eu fiz? Eu só abracei e comecei a orar. E quebrou todinho. Ela não queria nem me ver. Na hora que eu abracei ela fez assim. Mas mesmo assim, eu fui lá, abracei e comecei a orar. Aleluia. O Espírito Santo faz nas nossas vidas. A gente conversou e resolvemos. Glória a Deus. Esse é o papel do homem, seu protetor. Trazer segurança para a esposa, proteção emocional. Às vezes a sua esposa, acontece o problema, a esposa, né, a mulher, geralmente a mulher é mais frágil emocionalmente. Qual é o papel do marido? Calma, vamos orar junto, a gente vai resolver. Peguei o meu TV e fico lá quietinho. Homem sábio. Eu fico lá quietinho. Às vezes a gente dá uns atentozinhos, mas nesse período, mas a gente na mesma hora resolve. É o homem que tem que proteger os filhos de qualquer coisas que o mundo possa estar trazendo dentro do seu lar. Até no trânsito, viu, irmãos? Que os homens têm que vigiar. Você tem que proteger sua família está dentro do seu lar. Relaxa, calma, dirige tranquilo. Isso é uma forma de proteger também. E o homem ele tem que ser profeta. É o propósito. Direcionar o lar, disciplinar os filhos. E o homem tem que ser o líder espiritual da casa. Geralmente quem assume esse papel dentro de casa é a mulher. Se a sua casa está desse jeito, está errado. A mulher ela não tem que ser a líder espiritual do seu lar. De estar buscando Deus, de estar orando, de estar, ô marido, vamos orar, né? Isso aí é um papel do homem. De estar buscando fazer culto no lar, né? De estar, enfim. Geralmente, quando eu tenho que conversar alguma coisa séria com minha esposa, às vezes é alguma decisão séria que a gente tem que tomar, que eu vejo que ela vai ficar chateada, ou ela vai ficar intrigada, ou que ela não vai ficar satisfeita, eu oro e peço ao Espírito Santo. O Espírito Santo me dá a oportunidade de conversar com ela e acalma o coração dela quando for conversar. A gente passou por uma situação esse mês. A gente tinha que tomar uma decisão difícil, que eu sabia que ia ser difícil para ela. Eu sabia que ia mexer com o emocional dela, enfim, tudo dela, eu sabia que ia acontecer isso. E eu pedi para o Espírito Santo, eu tenho que fazer isso, eu preciso disso. Mas sabe o que aconteceu? Ela que veio até mim. Amor, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo outro, a gente tem que fazer aquilo outro. Vamos fazer. Eu precisei conversar, eu precisei falar, ela passou por um processo emocional ruim. Não fui eu que convenci ela, foi o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não, cuidado de última hora. Então, assim, quando nós dependemos do Espírito Santo, quando nós pedimos sabedoria do Espírito Santo,
acontece ao nosso favor. Nós somos guiados da forma certa, até numa palavra, que às vezes você tem que falar, numa situação que você pode falar uma palavra errada e não abrir, o Espírito Santo já deu para mim, não fala isso, fala isso. Então nós, como marido, como protetor, provedor, profeta, nós temos que ter discernimento. Nós temos que prestar atenção, às vezes, muitas coisas que a esposa precisa. Né? Eu estou falando de coisas físicas, não espiritual. Tá? O marido está mais próximo da esposa, ouvir mais a esposa. Homens é fácil, tá? Faz só uma pergunta. Eu aprendi isso tudo. Às vezes eu faço só uma pergunta e ela dispara. Eu fico caladinho. Dá abertura dos seus sentimentos, às vezes, quando a gente passa por muito problema, né? Nós, como protetor, provedor, profeta, nós, às vezes, como eu falo, né? A gente entra dentro da caixinha, a gente quer ficar calado, quieto, né? E fica ali. Mas a mulher, a esposa, ela tem necessidade de saber o que você está sentindo. E é necessário isso para o casal. Para quê? Para você entrar em concordância e oração. Dedicação, compromisso com a sua esposa, compromisso com a sua família. Amém? Amém. Agora eu quero falar um pouquinho do papel da mulher. Foi o que eu ministrei na vida da minha esposa. Eu ministrei na vida dela que ela seria a minha auxiliar idônea, que o apóstolo sempre fala isso. Que Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da família e a minha esposa é a auxiliadora idônea. A esposa ela tem que completar a missão do marido. Qual é a missão do seu marido? Às vezes o trabalho dele, ele tem que ficar viajando, um exemplo, né, aleatório. Às vezes seu marido tem que ficar viajando a serviço. Você não gosta. Então, mas aí você, como auxiliador idôneo, você tem que apoiar seu marido e confiar. É a missão dele. Missão do pastor Paulo. Está aqui. Desde quando era. Né, pastor Paulo? O pastor Paulo está aqui, mas a pastora Paulo. Qual a missão dele? Está aqui. Pastoreando. E a pastora Cláudia ajudando ele, está aqui também. Se brincar, né, se brincar não, com certeza. Ela deve se gastar muito mais que o próprio pastor. Em oração, em jejum, em preocupação. E esse é o papel da mulher. De cumprir, junto com o marido, a missão dele. Amém, irmãos? Amém. Se o seu marido não está aqui, como é que você quer o seu marido? O que você deseja do seu marido? Qual é a missão que você quer estar com ele? Faz o perfilzinho dele lá, ó. Escreve o que ele tem que fazer, o que você quer que ele faça, escreve lá. Lógico, se você for orar mais, essa semente vai germinar mais rápido. Não faça igual eu só escrevi e esqueci lá. Se eu estivesse orando, se eu estivesse, né, buscando mais, tinha acontecido antes. A esposa ela deve apoiar o marido na tomada de decisões. Às vezes o seu marido, às vezes você vê que uma decisão que ele vai tomar não é a decisão que você quer, ou é uma decisão que você acha que não é a certa. Aí entra o versículo aqui de Zacarias, né? Que fosse com violência. O Espírito Santo convence o meu marido que a missão é essa. A decisão é essa. Mostra para ele, abre os olhos dele, enfim. Às vezes coisa besta, ó.
Eu quero pintar a parede da minha casa de verde. O Espírito Santo convence meu marido que eu quero a minha parede verde, é o que fica aqui dentro de casa. Não? É isso aí. Que o Espírito Santo vai lá e convence. Você não precisa espernear, brigar, ficar doidinho assim, se falar por conta de uma parede verde. A esposa deve se submeter ao marido, confiar na liderança do marido, confiar no que ele está fazendo, confiar no que ele tem para você dentro da sua casa, confiar em tudo que ele vai fazer. Amém, irmãos? Amém. Em Tito 2,5, fala assim: a serem sensatas e honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A responsabilidade do marido é o quê? De prover o lar. Né? E qual o papel da esposa? A responsabilidade do lar de quem? A esposa. Não, mas eu trabalho. Amém? Se o marido é o provedor, que se descabela para pagar as contas de casa, que se preocupa, que faz tudo para isso, a esposa tem que se descabelar para dar conta do trabalho secular e dar conta do de casa. O marido vai deixar de ajudar a esposa? Não, vai ajudar. Mas a responsabilidade dela de organizar, de fazer tudo não, né? De organizar nos tipos que, vamos fazer assim na segunda-feira, vamos fazer assim na terça, vamos fazer assim na quarta. Não esperar pelo marido em relação ao lar, porque é a responsabilidade da esposa. Está aqui, ó, no título. Não sei o que estou falando, está aqui na palavra. Amém? Amém. Eu queria falar para os irmãos também, os irmãos, que nós temos que entender que o homem e a mulher eles são diferentes. O homem ele pensa diferente da mulher, a mulher pensa diferente do homem, e ninguém tem que ser um igual ao outro. O homem não precisa pensar igual ao homem, isso no casal, estou falando entre os dois. Porque às vezes existe a cobrança da seguinte forma: não, você tem que pensar igual eu, você tem que falar igual eu, você tem que fazer tudo igual a mim. Irmãos, e não é assim. O homem é o homem, a mulher é a mulher, o ser humano de cada ser humano um é diferente do outro. E nós temos que entender isso. Mas eu não aceito que ele ande assim, não, ele anda todo. Não. Você tem que aceitar as diferenças do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, marido, esposa. Você tem que aceitar as diferenças. Mas isso me incomoda. Perfil. Não é por força nem por violência. Você tem que ser. Planta uma semente, uma hora ela vai germinar. Igual eu tenho. Vira e mexe, minha esposa fala assim: amor, pega. Igual essa semana. A gente tinha umas caixas lá na farmácia, eu vou atrás das caixas. Paguei, fiz tudo e tal, entrei no carro, cadê as caixas? Esqueci. Vem de fábrica já isso aí. A gente brigou porque eu esqueci a caixa? Não. Por quê? Porque ela aceita isso em mim. É difícil para ela? Mas ela aceita. Não é por esse motivo que vira um dormir brigado com o outro, um dormir no sofá, um dormir de costas para o outro. Amém? Amém. Quando a gente fez a consolidação, eu fiz todos os perfis, né, do que eu queria na vida dela, eu realmente
como é que se fala? Eu fazia, como eu já falei aqui, né? Mas no fundo eu não acreditava. A minha fé às vezes era pouco, mas por obediência eu fiz. Então, irmãos, nesse sentido que nós temos que trabalhar. Por obediência a Cristo, por obediência à palavra de Deus. Às vezes, lógico que a gente não pode fazer também ser incrédulo de não acreditar, mas a gente buscar trabalhar a nossa fé e buscar isso, mesmo sendo ver que você não é difícil. Mesmo você vendo que às vezes você achar impossível. Eu queria chamar a minha esposa para ela contar um testemunho. Eu trabalho na área de vendas, né? Eu sou vendedor de carros e é um mercado que oscila muito. Ao mesmo tempo, um mês eu vendo bem, outro mês às vezes eu não vendo tão bem. E a gente costuma falar que, eu costumo falar para ela que não sou eu. O meu mérito do que está acontecendo comigo profissionalmente, do que já aconteceu, não é meu. É dela. Porque é ela que busca espiritualmente falando em relação às minhas vendas. E hoje eu me tornei, tem 3 anos que eu estou nessa empresa. E o ano passado, o diretor me chamou e falou que eu sou o melhor vendedor do grupo. Aleluia. O grupo tem mais de 10 concessionárias em Brasília. Glória a Deus. Não sei quantos mil vendedores. E hoje ele se preocupa muito em me perder, você vê. Ele chega lá na empresa, ele brinca comigo, ele fala comigo. Ele tem maior respeito por mim. Já recebi várias premiações. Glória a Deus. Viajei, teve uma viagem com treinamento do novo lançamento que a gente teve, que foi escolhida a dedo, porque só eram 4 vagas. E eu fui o primeiro a ser escolhido. Glória a Deus. Eu tive esse privilégio. Eu falei para ela, amor, esse mérito não é meu, nosso. Porque não sou eu. Primeiro é o Espírito Santo, depois é um time, é nós 3. Irmãos, nós temos que ter visão que o casamento é um time. É um time. No futebol, se não tiver o goleiro, não funciona. Cada um tem sua função. Se a gente tratar com individualismo, se a gente tratar com eu é eu, ela é ela, enfim, não funciona. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Responsabilidade, né? Ele falou tanto. Eu não tenho ainda, porque isso eu tenho buscado também. Talvez essa facilidade de estar aqui falando com vocês, né? Estar em público para mim é um pouco difícil. Busco muito no meu quarto, é um pouco difícil. Mas, igual meu marido falou, para quem me conheceu, Senhor Jesus, só de eu estar aqui é a maior vitória. É a maior vitória. Só de eu estar tendo a oportunidade de falar de Deus, de falar o que Ele fez, né? A minha vida. Nossa, se eu fosse falar tudo, eu até estou com um projeto de fazer até escrever, porque assim, a transformação foi muito linda. Glória a Deus. Foi muito grande mesmo. O Jamerson, quando me conheceu, isso nem dava para falar, mas quando o Jamerson me conheceu, assim, eu era do mundo, né? Eu fui criada dentro do catolicismo, e eu era do mundo mesmo. E aí, depois que a gente casou, minha vida mudou muito. Só que nesse percurso, eu acabei desviando de novo. Então, foi treva mesmo. Foi treva, mas Deus é bom. Aleluia. Deus é bom demais. Esse perfil dele deu certo. Amém. Às vezes tem dia que eu estou falando
partiu, né, da concordância, me veio o versículo, né, não precisa nem abrir, que todo mundo, né, conhece, só 2 versículos aqui, em Mateus 18, versículo 19 e 20, que fala: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, lá em casa é uma bênção. É que nem meu marido falou, é muito difícil a gente brigar. Discutir é uma coisa assim muito, é só às vezes mesmo assim uma TPM, dá vontade às vezes, né, de estrangular qualquer coisa. Se ela arrumar o hormônio já é provado, mas até nisso também estou buscando. Eu sou Espírito Santo, ó, ajuda aqui, porque hoje está difícil. Mas assim, a gente busca tudo em concordância, todo projeto, toda decisão, por mais simples que seja, da gente sair de casa e ir numa padaria, a gente toma essa decisão junto. Tudo é em concordância lá em casa. E assim, um dos testemunhos que eu venho contar aqui hoje, até né, contei na rede de casais do ano, tem 1 ano e pouco, o testemunho dessa questão do meu marido. Quando ele entrou na Honda, em 2019, estava passando assim, por uma crise financeira terrível. A nossa crise foi tão forte, porque ele estava em outra concessionária, não vendia mais, vamos supor, que ele vendia 15 carros por mês e de repente ele começou a vender 2 carros. A gente não tinha dinheiro para pagar mais as contas, a gente não tinha como nem arcar com as despesas do mês, nada. Acumulou-se as contas, as dívidas, e a gente chegou a um ponto que a gente teve que ir morar na casa da minha mãe. A gente voltou para a casa dos meus pais. A primeira, assim, aos nossos olhos, a gente passaria mais ou menos 1 ano, até conseguir pagar tudo que estava atrasado e ter condição de novo de voltar. Isso, acho que foi maio, junho, foi bem, né? Assim que a gente foi, você já entrou na Honda, né? Foi bem rápido. Você deu em junho. Acho que foi maio, no início de junho, isso aconteceu. E a gente foi pra lá, eu e meu marido, né, novato, do grupo, e a gente namorando com a minha mãe. E aí ele me contou, né? Ó, amor, vai funcionar assim, se eu vender tantos carros por mês, até 5 carros, vamos supor, uma comissão, 10 carros vai mudando e tal. Eu falei, amor, é o seguinte, eu quero sair dessa vida logo. Ficar desse jeito, quem casa quer casa. Quem quer voltar para a casa dos pais? Né? Os pais é uma bênção, acolheu, a gente ajudou quando a gente mais precisava. Isso a gente tem vários testemunhos também dos nossos pais nos ajudarem. Mas a gente quer a nossa casa, a gente quer o nosso lar. Então ele entrou e falou para mim, ó, então assim, então com 21 carros é onde a última comissão. Eu falei, então amor, vamos fazer o seguinte, você vai vender 21 carros. E aí ele amei, né, que a gente até brinca que eu sou a louca da fé. Aleluia! Eu falo cada coisa lá em casa, que ele olha para mim, eu acho que quando ele olha, ele pensa, você é doido, mas amém. E aí ele entrou e a gente começou nessa concordância que ele venderia 21 carros. Conversei com os nossos filhos, Davi, Natasha, vamos orar em concordância que o Jamerson vai vender 21 carros. Seu pai vai vender 21 carros, ok? Então Davi, se chegava nele à noite assim, Davi, orar, quantos carros você vai vender? 21. Amém. Então vamos supor, ele entrou em julho, agosto, setembro, outubro, ele não estava vendendo ainda 21 carros. Mas em outubro a gente já conseguiu alugar um apartamento e sair da casa. Glória a Deus. Já deu para esses meses colocar as contas e o que dava já dava para recomeçar. Então, vamos recomeçar, fomos com um apartamento bem pequeno. Isso outubro de 2019. E aí orando, e nada, o João vendeu os 21 carros. Eu
Senhor, porque o meu marido fatura 21 carros todos os meses. E fiquei naquilo, oração. O que aconteceu? Orando, aí veio a pandemia. Início de fevereiro, março de 2020. Março de 2020, imagina, eu estava orando para ele vender 21 carros e de repente fecha tudo. Aí deu aquele medinho, né? Nossa, o que vai acontecer? Mas graças a Deus, assim, a concessionária fechou 15 dias, depois deram férias para todo mundo, mas eu fiquei nada naquela palavra. Continuei naquela palavra. Aí ele voltou, quando foi em agosto, o Jamerson vendeu os 21 carros. Glória a Deus. Ele faturou os 21 carros. E aí eu até, assim, foi engraçado, que eu já vivia tanto com aquilo, que eu fiquei feliz, mas parecia que já era normal. Eu já vivia como se ele já tivesse os 21 carros todos os meses. Eu vivia aquilo assim de um jeito que já era aquilo. E aí ele vendeu os 21 carros, faturou no próximo mês 21 carros de novo. No outro mês 21 carros de novo. Quando foi no outro 25. Só que aí, olha para você ver, a palavra que eu vinha buscando já há um ano era 21 carros. O que acontece? Para o carro ser faturado, ele tem que estar em estoque. Então ele vendeu 25 carros, mas ele faturou 21 carros. Porque os outros 4 ficaram para o próximo mês, o carro ia chegar, e o cliente já tinha deixado o sinal. E aí, hoje eu lembrando disso, lembrando desse testemunho, eu pensei assim, nossa, a palavra tem poder demais. Aleluia. Eu falava 21 e foi 21. Aí, a minha outra virada hoje, assim, pensando sobre isso, foi assim, por que a gente limita Deus, né? Por que eu limitei Deus a 21? Era a partir de 21 era o último, mas ele poderia vender 30. Por que eu fiquei travada nos 21? Meu Deus do céu, eu não precisava disso. A gente, é um defeito nosso mesmo, de achar como que a gente vai limitar Deus que fez céus e terras, fez tudo que há em 7 dias. Aí eu vou limitar Deus, eu quero mais, eu quero 25, eu quero 30. E aí depois disso eu até falei assim, opa, eu posso pedir mais, então. Aí a gente agora sempre muda a oração, 21, fui para 25, já teve os meses de 23 faturados, já teve o mês, 25 ainda não foi, né, amor? Mas é porque é o seguinte, não que a gente vive pela circunstância terrena, mas assim, está sendo um processo difícil, está faltando peças, né? A produção de carro diminuiu. Tem vezes que tem 21 carros para a concessionária toda vender. Então, assim, é uma situação momentânea, né? Não é por falta de nada, mas, assim, às vezes a gente, depois que consegue a bênção, a gente dá uma relaxadinha. É outro problema nosso, é esse, né? Por que a gente relaxa? Eu tenho que continuar o tempo todo, eu tenho que ser perseverante naquela concordância, buscar do mesmo jeito. A gente vai mudando a oração, Não, às vezes é tão simples. O feijão com arroz ali dá certo mesmo. Buscar assim, confiar em Deus, que perseverar naquilo que dá certo. E Deus foi tão bom comigo, tão bom, que depois que o Jamerson vendeu, já tinha uns 3, 4 meses que ele estava vendendo 21, Deus me deu um sonho para confirmar que era aquilo mesmo. Eu sonhei que eu estava lá na concessionária com ele, trabalhando, e eu estava lá atendendo, eu era como se fosse a secretária dele, a recepcionista dele. O cliente chegava, eu fazia um pré-atendimento, pegava o cliente e direcionava para ele fazer a venda. Atendia o telefone para ele, fazia todo esse serviço. E aí, quando eu percebia, ninguém mais tinha ajudante. Eu me ligava no sonho assim, ficava, mas por que ninguém aqui tem ajudante? Aí eu olhava para as pessoas,
concessionária abriu, eu trabalhava em concessionária também. Então, quando ela abriu, eu fui a primeira vendedora de acessórios dessa concessionária. E aí você vê, depois de sair, depois de 1 ano e meio, depois de muitos anos, eu já não entrou lá. Então, eu conheço bem lá, e aí no sonho eu me afastava assim. Quando eu me afastava, eu vi o Jamerson na mesa dele, como cliente, e eu vi que o Jamerson estava completamente fora de si, estava bem nervoso, atendendo o cliente com uma certa arrogância. E eu, meu Deus, por que o Jamerson está falando desse jeito? Como é que ele... E aí eu via, abaixo do teto da concessionária, tinha um telhado. O telhado ele fazia só assim, tinha uma sustentação e um telhado assim em cima do Jamerson, do cliente, da mesa do Jamerson. Eu falava assim, o que esse telhado vai cair? Ele está em ruínas o telhado. E quanto mais distante eu ia ficando, que eu via aquele telhado quase caindo, ele caiu. Ele desmoronou em cima do Jamerson. Quando eu acordei, eu já fiquei naquela agonia. O Espírito Santo me revelou. Porque assim, desde quando eu comecei a namorar com o Jamerson, quando a gente, que o Jamerson me levava para ver o apóstolo, para ir dando orientação no casamento, e eu contava algumas coisas para ele falava assim, você tem o dom do sonho, né, da revelação, só que assim, realmente eu vejo assim que Deus me dá cada sonho, mas eu tenho que pedir socorro para entender. Vou lá no bispo Éder, bispo, ajuda aqui, conto para ele, graças a Deus sempre dá revelação para ele, mas nesse sonho eu fiquei tão assim, mexeu tanto comigo, que eu queria que o Espírito Santo faça comigo, porque estava muito claro. E assim, e Deus foi falando comigo, por quê? Porque minha primeira pergunta, Espírito Santo, por que ninguém estava me vendo? Aí não estava me vendo, porque o que eu ajudo já não sei a oração dentro de casa. Glória a Deus. Eu era como auxiliadora idônea dele dentro de casa, buscando dentro de casa. Eu busco tanto, eu revisto ele tanto, eu coloco ele na cadeira, eu ministro, coloco vestes novas, coloco ele como o melhor vendedor daquela loja. Eu passo as roupas dele, eu passo a camisa dele, o uniforme falando. Meu marido é o melhor vendedor dessa loja, o meu marido é luz do mundo e sal da terra, por onde ele passa, a Espírito Santo está com ele, está em cada negociação. Eu fico vendo sempre assim, como se fosse uma espécie de uma bolha em volta dele quando ele está na mesa, assim, eu fico imaginando aquela luz, sabe? Aleluia. Fazendo toda uma modificação. Então, assim, ninguém via, porque eu estava com ele, era o Espírito mesmo. Era o que eu fazia, só que dentro de casa. E aí, essa questão de quando eu ia me afastando, e o Jamerson estava nervoso, estava lá, né, com o cliente, esse telhado cair, é porque era isso mesmo. Se eu deixasse de orar, se eu deixasse de fazer, era o que ia acontecer. Ia se cair, ia cair o telhado sobre ele, e ele não ia mais conseguir. Por quê? Porque é um conjunto, é uma concordância. Ele é meu cabeça, sou auxiliadora idônea dele, fico no centro do nosso lar, dando luz aos planos e projetos dele. Aleluia. Esses dias eu estava até contando umas coisas para a Bispa Raquel. Eu falei, nossa, eu estou com essa ideia, eu estou buscando isso, eu estou orando isso, não sei o que, eu estou com isso, contando, e toda empolgada contando, toda feliz. Ela pois é, isso tudo é pro Jamerson, não é para você não. Aí eu, sério? E na hora a gente vai empolgando, achando que era comigo, ó, bonita, achando, até parece meu marido, lógico. Porque eu já estou buscando algo que a gente nem sabe ainda, não? A gente nem sabe ainda, mas desde o início desse ano eu estou buscando algo tão grande, que eu nem consigo entender ainda. E aí, mas eu entendi que nem é para mim, é para o meu marido, mas o meu marido sendo abençoado. Então, assim, as coisas durante esse tempo foram melhorando cada vez mais. No meio da pandemia, a gente, nesse apartamento que a gente foi, que a ascensão da minha mãe era de 2 quartos, era bem pequeno, e aí a diferença de idade da Natasha e do Davi são de 10 anos, então já não tinha como os dois ficarem no quarto. Então eu já falei pro Jonas, vamos mudar. O Jonas, o quê? Vamos. 10 meses a gente estava nesse apartamento, fomos para outro apartamento, já de 3 quartos, já maior. E aí, quando a gente estava lá, tinha 1 ano e 2 meses, eu estava orando e eu vi, dentro de um quarto como se fosse um escritório. Aí eu cheguei pro Jonas e falei assim, amor, tem uma coisa para te contar. Aí
Aí ele, falei, Deus me mostrou que a gente vai para um apartamento de 4 quartos. Glória a Deus. Aí eu me dirigi, né? Amém? Amém? Aí eu falei, eu estava dentro desse quarto e eu não sei, eu estou feliz por isso. Aí ele falou, amém. Depois de 2 meses, a gente estava mudando para um apartamento de 4 quartos. Glória a Deus é bom demais. Tem hora assim que eu nem entendo. Meu Senhor, comigo. E olha, a gente foi para esse apartamento em dezembro do ano passado. E esse quarto, a gente montou esse quarto. A gente montou, como ele falou, sou home office. Só que esse quarto foi nem pelo meu para trabalhar. Só depois de vivendo lá que eu vim entender que esse quarto era para mudanças de chave em mim. Mudanças mesmo. Eu estava buscando, precisava buscar mais, tem que aprender mais. E eu até falei assim, eu quero aprender mais da palavra, mas eu quero aprender também por mim. Eu quero que o Espírito Santo fale comigo na palavra. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, né? Eu ainda não terminei, mas esse ano eu comecei um projeto, graças a Deus eu estou na metade. Deus tem me dado cada palavra e eu venho só anotando. Eu falo assim, amor, quando eu estiver mais preparada, eu tenho cada palavra. Amém. Glória a Deus. Eu vou lendo assim, vou anotando, assim, tem muita coisa já boa, graças a Deus, né? Nada por mim, é por Deus, é porque... Então, assim, esse quarto é como se fosse assim, aquele quarto de guerra. Não sei se alguém já assistiu esse filme, aquele quarto de guerra, eu sinto isso. Amém. Eu falo assim, que tem vezes que eu não sei como é que eu não arrebento as paredes. Eu estou até aqui tranquila, hoje quietinha aqui parada, porque eu fico assim, ó. Eu fico assim, dentro do quarto, assim, e eu passo a vida e fico... E o quarto é pequenininho, porque ele é de dependência de empregado, né, que fala. E ele é pequenininho, então, mas eu fico rodando desse quarto, que tem dia que eu estou batendo as mãos nas paredes, que eu estou com o olho fechado. E assim, eu vi que esse quarto era para que eu buscasse mais em Deus. Meu testemunho assim também que eu tenho para falar para vocês é que a gente precisa de tempo de qualidade com Deus. Amém. A gente às vezes faz umas orações muito rapidinho, né, ali, correndo, e desde o início do ano, graças a Deus, depois desse quarto, todos os dias, às vezes eu não tinha necessidade de levantar cedo, às vezes trabalhando em casa, começava mais tarde, e o jovem entrava mais tarde, a gente acordava 9 horas. A gente, depois de um tempo trabalhando como home office, às vezes você fica um pouco para baixo, isso acontece, são fases, mas depois, graças a Deus, passa. E hoje, então, eu levantava 9, 8, por aí. Hoje, graças a Deus, todos os dias, 6 horas da manhã, o meu despertador toca. Eu não tenho obrigação com o chefe, eu não tenho obrigação com nada, eu tenho obrigação com Deus, 6 horas da manhã. Aleluia. Eu vou para esse quarto de 6 às 8, todos os dias, para um momento de oração, leitura bíblica, escrever projetos, orar. Eu assisto, tem uma live de uma pessoa, né? Eu assisto uma live que ele fala todos os dias da palavra de Deus, tem me acrescentado muito, né? Tem me acrescentado muito, e eu gosto de anotar, vou anotando, vou aprendendo. Então, assim, tirar tempo de excelência, devocional é muito importante também. É muito importante. Tem sido grandioso, grandioso. Aleluia, glória a Deus. Vem acontecendo coisas que agora eu já não está entendendo, algumas vem umas dificuldades, isso acontece, não é só 1000 maravilhas, todo mundo sabe que a vida é altos e baixos, e quando está baixo, a gente tem que botar a mão na consciência e pensar o porquê, buscar em Deus, e a gente está passando por um momento que a gente não entende agora, mas a gente vai entender. Por quê? Porque naquele momento que eu e o Jamerson, que ele falou, quando nós mudamos o papel e tudo, que a gente chegou a ficar em casas separadas, né? A gente já chegou a ficar 3 meses, né? Separados. A gente não entendia naquele momento, principalmente os Jamerson, mas hoje a gente sabe por quê. Porque o nosso testemunho
serviu para muitos casais. A gente, depois que eu terminei a consolidação, eu acabei a consolidação já como sendo outra pessoa. Depois disso, que a gente já consolidou de casal, que chegou já separado, e saiu assim, casal que vivia junto há anos, só vivia junto. O rapaz chegou com o Jamerson, a minha esposa e tal, vai sair de casa, mas ele conseguiu convencer ela de levar. No final da consolidação com eles, a gente estava sendo padrinho de casamento deles. Glória a Jesus. Aleluia. Porque o testemunho é muito forte. O testemunho da pessoa fala assim, nossa, eles passaram por isso, eles conseguiram, a gente também consegue. Né? A palavra de Deus faz assim. Então, assim, não foi só esse casal, foram já uns 5 casais, né? Já foram 5 casais que, graças a Deus, assim, acabou e hoje acabou a consolidação e eles, né, já estavam na separação e hoje estão bem. Estão bem. Então, assim, tem sido grandioso tudo isso que Deus está fazendo na nossa vida. Eu, como eu falei, testemunho demais, mas já até se prolongou aqui a palavra. E assim, irmãos, não desiste não. Por mais difícil que esteja, não desiste não. Não desiste, não desiste. Eu não estou entendendo o que hoje está acontecendo na nossa vida. Mas eu tenho certeza que daqui a poucos meses, semanas, dias, eu vou entender porque que Deus quis, o que está acontecendo agora. E até a gente vir aqui, até semear, lembra aquilo? Então, aí eu vou tudo completinho. Amém. Amém? Amém. Calma. Irmãos, por que eu comecei falando de papéis, o que o marido deve fazer, o que não deve fazer? Por que eu comecei com esse ponto? Porque a palavra é sobre concordância. Né? Crescer com prosperidade e concordância. Mas se o casal não tiver essa base no casamento, na sua vida diária, no seu relacionamento, na sua busca diária com Deus, não tem como ter concordância. Não tem como. Não tem como a mulher assumir um papel de cobrir o marido espiritualmente falando, se ela não assumir o papel dela. O marido não vai receber o que a esposa está ministrando na vida dele se ele não cumprir o papel dele. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. E o casamento é um time. Tudo é espiritual, mas também a maior parte cabe a nós decidir fazer, cabe a nós tomar um posicionamento. Cabe a nós, eu vou levantar às 6 horas da manhã para orar. Eu vou levantar para ler a Bíblia. Eu vou tirar esse tempo de oração. Você não vai fazer isso se você não tomar essa decisão. É uma decisão sua. Não é, pastora? Né? Porque eu sei que a senhora, né? Para manter essa igreja aqui até hoje desse jeito, é muita oração. Só quem está lá sabe o que passa. Né? Então, assim, mas é decisão. A decisão dela de orar, de estar lá, não abro mão da igreja. A decisão do pastor Paulo, não abro mão da igreja. Então, assim, tudo na nossa vida é uma decisão. Até para você ter uma vida espiritual, é uma decisão sua de querer ter uma vida espiritual. Aleluia. Se você não decidir, não vai. Se você não decidir fazer e ter disciplina, não vai. Você não tem disciplina no seu trabalho, de ir lá trabalhar, bater ponto, de cumprir o que tem que ser feito lá no seu trabalho, não é disciplina. Se você não fizer, você vai ser mandado embora. É uma decisão sua de fazer, não é? Então, na vida espiritual é isso. E através disso nós conquistamos a concordância. Nós chegamos nesse nível porque nós decidimos mudar a nossa vida. Nós decidimos buscar o que nós teríamos que buscar naquele momento. Se naquela fase que a gente falou lá na casa da mulher, ela tivesse desistido de tudo, eu teria colhido o que a gente está comigo hoje? Não. Mas foi uma decisão nossa o quê? Respirar fundo, crer em Deus e buscar pelo Espírito colher tudo isso hoje. Amém, né? Eu queria pedir para a equipe de louvor louvar aqui no último minuto que vocês louvaram. Queria pedir para a igreja se colocar de pé. Queria que você colocasse a mão no seu coração,
Quem está com seu cônjuge, abraça. Quem não está, abraça ele espiritualmente falando. Quem não tem seu cônjuge, já me diga que vai ter. Vamos orar. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós estamos agora em concordância, Espírito Santo da Igreja. Espírito Santo, te adoramos por este momento. Te adoramos, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos direcionou essa palavra. E porque, Espírito Santo, a partir de hoje, o Senhor tem guiado os teus filhos, Espírito Santo, a cada posicionamento a ser tomado, Espírito Santo, a cada atitude a ser tomada, a cada busca que precisa ser tomada. Espírito Santo, esteja mostrando para os teus filhos o que é necessário. Espírito Santo, esteja mostrando para os teus filhos o que precisa ser mudado. Cada atitude, cada palavra, Espírito Santo, esteja abrindo os olhos espirituais dos teus filhos, Espírito Santo, guiando os teus filhos à verdade, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te adoramos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Irmãos, vamos namorar agora com esse Espírito Santo. Irmãos, estejam visualizando o que vocês querem no seu casamento. Estejam visualizando durante esse louvor o que vocês precisam buscar, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Só pra te ver no suave eu já vi.
Salva.
incrível, porque se eu tivesse depois das 14 horas eu ia vender mais. Aí eu falei assim, não, eu tenho que ir pra casa, tenho que descansar, vai ter culto, eu preciso ir pra casa. E eu falava assim com a menina que estava lá comigo, eu falei, e aí, viu? Ela tinha que sair com o filho dela também. Eu falei assim, viu? Se eu falar mais um pouco com o Espírito Santo aqui, vai entrar gente. Você quer ir embora ou você quer ficar? A gente queria ficar mais de outros compromissos. Eu falei, não, segunda-feira vai ser melhor. O nome do Senhor Jesus ser glorificado naquele lugar, principalmente naquele lugar. Para minha chefe saber quem é o Rei dos Reis. Quem é o Senhor a quem eu sirvo. Ela sabe quem é o Senhor a quem eu sirvo. É aquele que está vivo, é aquele que está vivo. É pelo nome do Senhor Jesus. Esse testemunho que foi contado aqui é pela graça do Senhor Jesus. O ministério de esposa, de marido, o ministério de família é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Já estamos encerrando. Eu quero só dizer para vocês que a palavra foi lançada. Cabe a você o que você vai fazer com ela. Às vezes você pode pensar assim, mas foi direcionado para casal. Foi não. O que eles falaram aqui é testemunho que cabe para qualquer área da tua vida. De filho, de mãe, de esposa, de marido, de tios. Então, pega a palavra, coloca ela no teu coração, faz germinar, toma atitude, fé e ação, porque a fé sem obra é morta. Começa a perfilar, como eles ensinaram aqui, dá perfil àquilo que você quer, dá perfil ao teu filho, dá perfil ao teu marido, dá perfil à tua mulher, porque assim as coisas vão começar a mudar e vocês serão os próximos a darem testemunho, em nome de Jesus. Foi uma honra muito grande recebê-los, sejam sempre muito bem-vindos, com toda certeza nós vamos convidá-los muito mais vezes, pode esperar. E eu queria dizer especificamente para vocês que vocês foram resposta de oração para mim e para o meu marido hoje. Vocês foram resposta durante a nossa circunstância. Vocês foram barco que Jesus enviou em meio à tempestade. Então eu quero que vocês saiam daqui com a certeza de que a vida de vocês fez diferença na nossa. E quando vocês falaram que passou por alguma coisa que não entendia, eu sempre digo aqui na igreja, gerar milagre dói. E a gente gera um milagre para ser testemunho para os outros. Então dói, mas é para curar as outras pessoas lá na frente. Foi isso que vocês fizeram comigo, com meu marido aqui hoje. Graças ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vou chamar o pastor Paulo para dar a bênção apostólica. Amanhã nos encontramos às 8h30 aqui na porta da igreja, em nome de Jesus. Pode vir aqui dar a bênção apostólica. Oh, glória a Deus. Sábado agora é culto de ações de graças. Ação de graças. Ministério Feminino. Obrigado pelo casal abençoado. E não é à toa que eles são filhos do pastor Edmilson, da Rede Casais. Irmãos, essa palavra é a diaconisa. Vão ser consagrados amanhã. Aleluia! No caso, você tem filho, né? Tem então a nota também que vai servir para o seu filho. Eu tenho 3. E já tem vários netos. Então serve para qualquer a oração, né? Eu fiquei com uma, agora eu estou entusiasmado, 6 horas da manhã, com 4. Aí vocês fazem isso, fazemos. Acorda cedo, hora, graças a Deus, né? Glórias a Deus, aprendemos isso hoje. Então, feche os teus olhos. Pai querido, obrigado por essa palavra de fé. Não tem como nos eximir da nossa responsabilidade, Senhor. Ó Deus, eu sei que alguma coisa, muita coisa ficou gravada no coração de cada um, que eles podem usar em casa, agora, nem amanhã. Podem usar, Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito no nosso ministério, na Igreja Cristã Evangélica Pentecostal, pela forma que nós aprendemos a orar, pela forma que nós aprendemos a andar no Espírito, pela forma, Senhor, que nós não negociamos a nossa fé.
ó Deus, de não ver a situação, seja com filho, com marido, com esposa, seja em qualquer nível. E aqui nessa igreja, Senhor, temos falado isso mesmo. Obrigado pela vida do nosso apóstolo Baltazar. Obrigado pela consolidação, Senhor. Hoje eles ouviram testemunhos vários aqui a respeito disso. Que não é uma utopia, não é sonho, não é fantasia, é uma prática. Orar em outras línguas é uma prática. Ter fé é uma prática, é viver aquilo que a sua palavra diz que é. Se a tua palavra diz que é. Ninguém pode falar o contrário, ninguém vai roubar a nossa fé. Muito obrigado, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. Que todos nós saiamos daqui, Senhor, abundantemente cheios de fé. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra, e nós ouvimos a tua palavra de fé. E te agradecemos pelo culto de amanhã, Deus. Obrigado já pelo culto de amanhã, pela palavra que o nosso apóstolo vai lançar amanhã. Obrigado, Deus, pelos nossos minutos que vamos passar ali amanhã. Em nome de Jesus Cristo, voltaremos mais cheios da tua palavra. Que o amor, a graça e os dons, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Graças a Deus, a palavra de Deus. As informações estão no grupo.